Naquela noite silenciosa, Matheus Andrade segurava um pequeno pedaço de papel entre os dedos. O papel tremia levemente com o vento que entrava pela janela da cozinha. Não era um papel comum. Era o bilhete da Mega Sena que acabara de transformar um homem simples em milionário. Mas o que realmente pesava no coração de Matheus não era o dinheiro. Era uma pergunta que ele nunca teve coragem de fazer em voz alta. Quem da própria família continuaria ao lado dele se um dia ele não tivesse mais nada? Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Histórias como essa mostram verdades profundas da vida. E o seu comentário ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem também. Matheus tinha 52 anos. Era um homem de aparência simples, com cabelos grisalhos curtos que começavam a rarear nas laterais da cabeça. Seus olhos castanhos carregavam o cansaço de décadas de trabalho duro. No rosto, linhas finas marcavam cada ano vivido com esforço e silêncio. Naquela noite, ele vestiu uma camisa social azul clara, já um pouco desbotada pelo tempo. As mangas estavam dobradas até o meio do antebraço. A calça jeans escura mostrava sinais de uso nos joelhos. Nos pés, sapatos de couro antigos, bem cuidados, mas claramente gastos pelos anos. A cozinha da pequena casa era simples. Uma mesa de madeira no centro, 2 cadeiras antigas e um relógio de parede que marcava cada segundo com um som suave e repetitivo. Matheus olhava para o bilhete mais uma vez. Os números estavam todos ali, cada um deles, alinhados exatamente como haviam sido anunciados no telejornal minutos antes. Ele respirou fundo e encostou as mãos na mesa. Eu ganhei. A frase saiu quase como um sussurro perdido no silêncio da casa. Por alguns segundos ele ficou imóvel. Não havia gritos, não havia euforia, apenas um homem simples tentando entender como sua vida tinha mudado de uma hora para outra. Mas enquanto o mundo lá fora celebraria uma notícia como aquela, dentro da mente de Matheus, outra ideia começava a nascer. Uma ideia estranha, silenciosa e talvez dolorosa. Ele pensou na irmã Clara. Pensou no sobrinho Rafael, pensou nos encontros de domingo, nas conversas sobre dinheiro, nas reclamações constantes da vida. Então, ele pegou o bilhete novamente. Olhou para ele como quem observa um segredo muito pesado. E naquele instante, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ninguém iria saber. Pelo menos, não agora, antes de contar qualquer coisa. Matheus precisava descobrir algo que o dinheiro jamais conseguiria comprar. A verdade sobre as pessoas que ele chamava de família. Na manhã seguinte, o sol começava a iluminar lentamente o bairro simples, onde Matheus Andrade morava havia mais de 20 anos. As ruas ainda estavam tranquilas e o cheiro de café fresco escapava pelas janelas das casas pequenas. Era uma manhã comum para qualquer pessoa. Mas para Matheus, aquela seria a manhã mais silenciosamente importante de toda a sua vida. Matheus Andrade saiu de casa pouco depois das 7. Vestia uma camisa social azul clara, bem passada, com as mangas dobradas até o meio dos braços. A calça jeans escura estava alinhada e os sapatos de couro antigos mostravam marcas do tempo, mas ainda bem cuidados. No bolso da camisa, guardado com atenção, estava o bilhete da Mega Sena. Cada passo pela calçada parecia diferente naquele dia. Não era medo, era a sensação estranha de carregar um segredo grande demais para dividir com alguém. A lotérica ficava a poucas quadras da casa de Matheus. Um pequeno estabelecimento de fachada amarela e azul, já um pouco desgastada pelo sol de muitos anos. Era o mesmo lugar onde ele costumava pagar contas e fazer pequenos jogos de vez em quando. Matheus entrou devagar. Havia apenas 3 pessoas na fila. Uma senhora segurando uma bolsa grande, um rapaz jovem olhando o celular e um homem mais velho preenchendo um volante de apostas. O ventilador no teto girava lentamente. Quando chegou sua vez, Matheus colocou o bilhete sobre o balcão.
Eu queria conferir esse jogo. A atendente pegou o papel com naturalidade. Para ela, aquele era apenas mais um bilhete entre tantos que passavam todos os dias. Ela aproximou o papel da máquina. Um pequeno som eletrônico ecoou no ambiente. O olhar dela mudou. Primeiro veio a surpresa. Depois, um silêncio estranho tomou conta do rosto da mulher. Ela conferiu os números novamente. Levantou os olhos devagar. Ah, senhor! O senhor viu os números desse bilhete? Mateus respirou fundo. Por um segundo, sentiu o coração bater forte dentro do peito, mas respondeu com calma. Eu vi. A atendente chamou o gerente da lotérica. O homem veio rapidamente, analisou o bilhete e conferiu os números mais uma vez na tela do sistema. O silêncio dentro do pequeno estabelecimento parecia maior do que o normal. Então o gerente olhou diretamente para Mateus. O senhor acabou de ganhar um prêmio muito grande. Milhões de reais. Uma quantia capaz de mudar completamente qualquer vida. Mateus apenas assentiu. Agradeceu. Ouviu todas as orientações com atenção. E saiu caminhando de volta para casa com o mesmo passo tranquilo de sempre. Mas dentro da mente de Mateus Andrade, uma decisão já estava tomada. Antes de contar a verdade para Clara. Antes de contar para Rafael. Antes de contar para qualquer pessoa, ele precisava descobrir algo muito mais valioso que o dinheiro. A verdade sobre a própria família. 2 dias depois, a casa simples de Mateus Andrade voltava a receber visitas. Era domingo, e como acontecia há muitos anos, a família se reunia para um almoço tranquilo. O quintal pequeno estava limpo. A mesa de madeira havia sido colocada perto da janela da cozinha e o cheiro de arroz recém-feito se espalhava pelo ambiente. Mateus vestia novamente a camisa social azul clara. As mangas estavam dobradas até o meio dos braços. A calça jeans escura mostrava pequenas marcas de uso e os sapatos de couro antigos faziam um leve som no piso enquanto ele caminhava pela cozinha. Tudo parecia exatamente como sempre. Mas naquela manhã, apenas Mateus Andrade sabia que sua vida já não era mais a mesma. Pouco depois do meio-dia, Clara Andrade chegou primeiro. Ela entrou pela porta da frente carregando uma bolsa grande no braço e usando sua blusa bege com a saia escura de costume. O cabelo castanho estava preso em um coque firme, como sempre fazia. Logo atrás dela veio Rafael, o sobrinho de Mateus. O jovem de 25 anos usava uma camiseta branca simples e uma jaqueta jeans aberta. O cabelo preto curto estava levemente bagunçado e ele segurava o celular enquanto caminhava pelo corredor da casa. O almoço começou tranquilo. Pratos simples estavam sobre a mesa: arroz, feijão, frango assado e uma jarra de suco de laranja. Durante alguns minutos, apenas o som dos talheres e conversas leves preenchia o ambiente. Mateus observava em silêncio. Olhou para Clara Andrade, que comentava sobre contas e despesas da casa. Depois olhou para Rafael, que falava sobre dificuldades no trabalho e planos que nunca pareciam sair do papel. Cada palavra que ouvia fazia a decisão que ele havia tomado se tornar ainda mais firme. Então Mateus colocou o copo sobre a mesa. Respirou devagar e falou com calma. Eu estava pensando em uma coisa esses dias. Clara levantou os olhos. Rafael também. Mateus continuou. Acho que vou ter que vender essa casa. O silêncio caiu sobre a mesa. Por um instante ninguém falou nada. A pequena casa onde Mateus morava havia décadas sempre foi o lugar onde a família se encontrava. Ali estavam memórias de aniversários, domingos tranquilos e muitas conversas ao longo dos anos. Clara franziu levemente a testa. Vender a casa. Mas por quê? Mateus manteve o olhar tranquilo. As coisas andam difíceis no trabalho. Talvez seja a única saída. Rafael encostou na cadeira. O jovem ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Se vender, dá para conseguir um dinheiro bom. A frase saiu rápida, quase automática. Mateus ouviu aquilo com atenção. Não havia preocupação na voz do sobrinho. Apenas cálculo. Clara olhou novamente ao redor da cozinha. A expressão dela parecia distante. Talvez seja mesmo o melhor a fazer. Mateus ficou em silêncio. Aquele era apenas o começo do teste. E dentro dele,
Uma sensação estranha começava a crescer lentamente. Porque às vezes, a verdade sobre as pessoas aparece nas frases mais simples. Depois daquele almoço de domingo, o silêncio da casa parecia diferente para Matheus Andrade. As cadeiras voltaram para seus lugares. Os pratos foram lavados e guardados. A pequena cozinha retomou a tranquilidade de sempre, mas algo dentro dele havia mudado. A frase sobre vender a casa ainda ecoava na mente de Matheus. Ele não disse aquilo por acaso. Era apenas o começo. Naquela noite, sentado na mesma mesa de madeira onde havia almoçado com a família, Matheus observava o quintal pela janela. A luz amarelada do poste da rua entrava suavemente pela cortina fina, criando sombras calmas na parede. No bolso da camisa azul clara, ainda estava o bilhete da Mega Sena. Milhões de reais, guardados em silêncio. Mas o teste que Matheus queria fazer com a família ainda não havia terminado. 2 dias depois, ele decidiu dar o próximo passo. Pegou o telefone antigo, que ficava sobre o armário da sala, e ligou primeiro para Clara Andrade. Quando ela atendeu, Matheus falou com a mesma calma de sempre. Clara, eu estava pensando, será que você poderia passar aqui amanhã à tarde? Do outro lado da linha, houve um pequeno silêncio. Aconteceu alguma coisa. Matheus respondeu devagar. Nada grave. Só queria conversar um pouco. No dia seguinte, Clara chegou pouco depois das 4 da tarde. Usava novamente sua blusa bege e a saia escura. O cabelo castanho estava preso no mesmo coque firme que sempre usava. Alguns minutos depois, Rafael também apareceu. O jovem entrou na sala usando a camiseta branca e a jaqueta jeans aberta. O celular ainda estava na mão, como se tivesse chegado às pressas. Matheus pediu que os dois se sentassem. O ambiente ficou silencioso. Ele caminhou devagar até a mesa e apoiou as mãos na madeira. Respirou fundo. Então falou. Eu não contei tudo no domingo. Clara franziu levemente a testa. Rafael levantou os olhos. Matheus continuou. Apareceu uma dívida antiga do trabalho. Uma coisa que eu não esperava. O silêncio voltou. Matheus manteve o olhar tranquilo. Eu vou precisar resolver isso rápido. Clara cruzou os braços. E quanto é essa dívida? Matheus respondeu com naturalidade. Não é um valor enorme, mas para mim ficou pesado agora. Rafael encostou na cadeira. E o que você pretende fazer? Matheus respondeu devagar. Eu pensei em pedir ajuda. A frase ficou suspensa no ar. Por alguns segundos ninguém respondeu. Clara olhou para o chão. Depois suspirou. Matheus, você sabe que as coisas também não estão fáceis para mim. Rafael balançou a cabeça lentamente. Eu também estou apertado agora. A sala voltou a ficar em silêncio. Matheus apenas observava. Nenhuma pergunta, nenhuma oferta, apenas desculpas suaves e distantes. Ele assentiu com calma. Eu entendo. Mas dentro dele, uma parte silenciosa começava a perceber algo importante. Às vezes, não são as palavras que revelam a verdade. É o vazio que aparece quando alguém realmente precisa. Depois daquela conversa na sala, a casa voltou a ficar silenciosa para Matheus Andrade. Clara Andrade e Rafael se despediram com pressa, como se o assunto fosse apenas mais um problema comum da vida. A porta se fechou devagar e o som do portão rangendo marcou o fim daquela visita. Matheus permaneceu parado por alguns segundos no meio da sala. A camisa social azul clara estava levemente amassada nos braços. A luz da tarde atravessava a janela e iluminava os fios grisalhos de seu cabelo curto. No rosto, nenhuma expressão de raiva, apenas um silêncio profundo, como alguém que observa algo que começa a fazer sentido. Ele caminhou até a cozinha. Sentou novamente na velha cadeira de madeira e apoiou as mãos sobre a mesa. Aquela mesma mesa onde tantos almoços de família haviam acontecido ao longo dos anos. Matheus respirou devagar. Então falou sozinho, quase como um pensamento que precisava sair em voz baixa. Ainda não terminou. O teste precisava continuar. Nos dias seguintes, Matheus Andrade fez algo simples. Ele parou de procurar a família. Não ligou para Clara Andrade.
Não enviou mensagens para Rafael, não comentou mais nada sobre a suposta dívida, nem sobre vender a casa. A vida seguiu tranquila dentro da pequena residência. Todas as manhãs ele varria o quintal, regava as plantas antigas que cresciam perto do muro, preparava café e sentava perto da janela para observar o movimento da rua. O telefone permaneceu quieto sobre o armário da sala. Um dia passou, depois outro. E mais um. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma pergunta sobre como ele estava. Mateus não demonstrava surpresa. Apenas observava o silêncio se alongar. Na tarde do quarto dia, ele estava sentado na varanda da frente. Vestia novamente a camisa azul clara e a calça jeans escura. Os sapatos de couro antigos estavam apoiados no chão de cimento enquanto ele olhava calmamente o movimento da rua. Foi então que um carro diminuiu a velocidade diante do portão. Mateus levantou os olhos. Era Rafael. O jovem desceu do carro vestindo a mesma jaqueta jeans e caminhou até o portão com passos rápidos. O celular estava na mão e a expressão parecia um pouco impaciente. Mateus abriu o portão. Rafael entrou sem cerimônia. Olhou ao redor do quintal simples antes de falar. Tio, eu estava pensando naquela conversa da dívida. Mateus permaneceu em silêncio. Rafael continuou. Você já decidiu o que vai fazer com a casa? A pergunta saiu direta, sem preocupação, sem perguntar primeiro como ele estava. Mateus apenas assentiu lentamente. Dentro dele, a resposta que procurava começava a aparecer com mais clareza. Às vezes, o interesse das pessoas se revela não pelo cuidado, mas pela pressa em saber o que podem ganhar. Mateus Andrade não respondeu imediatamente. O homem de 52 anos permaneceu parado na varanda da casa simples, olhando por alguns segundos para o quintal silencioso. O vento da tarde passava devagar entre as folhas das plantas encostadas no muro, criando um som suave que parecia preencher o espaço entre as palavras que ainda não tinham sido ditas. A camisa social azul clara estava levemente marcada nos braços, e os cabelos grisalhos curtos refletiam a luz quente do fim de tarde. Então Mateus respondeu com calma. Ainda não decidi. Rafael assentiu levemente com a cabeça. O jovem de 25 anos encostou no batente da varanda. A jaqueta jeans estava aberta sobre a camiseta branca e o celular permanecia na mão como se fosse apenas mais um objeto sem importância naquele momento. Ele olhou novamente ao redor do quintal. Mas você precisa pensar rápido. Mateus permaneceu em silêncio. Rafael continuou falando. Porque se essa dívida apareceu de repente, quanto antes resolver, melhor. Ele caminhou alguns passos pelo quintal. Observava o muro, a varanda e a fachada simples da casa. Essa casa deve valer um bom dinheiro hoje. Mateus cruzou os braços lentamente. Rafael parecia cada vez mais convencido do que dizia. O bairro cresceu muito. Sempre tem gente procurando casa por aqui. Mateus escutava sem interromper. Cada palavra parecia ser guardada dentro dele. Rafael então completou o pensamento. De vender, paga essa dívida e ainda sobra alguma coisa para você. Mateus olhou lentamente para a varanda, depois para a pequena janela da cozinha. Ali estavam anos de vida, anos de trabalho, anos de silêncio e esforço. Ele respirou fundo. Você fala como se fosse simples. Rafael deu um pequeno sorriso. Às vezes é melhor resolver rápido. A resposta veio leve demais, sem qualquer pausa. Sem qualquer preocupação verdadeira. Mateus percebeu aquilo com clareza. Nenhuma pergunta sobre como ele estava. Nenhuma tentativa de ajudar. Apenas soluções rápidas para um problema que não era dele. Mateus assentiu devagar. Entendi. Rafael guardou o celular no bolso e completou. Se quiser, eu posso até ajudar a procurar alguém interessado. Mateus não respondeu. Apenas observou o quintal mais uma vez. Dentro dele, o teste que havia começado silenciosamente continuava revelando respostas. Porque quando alguém acredita que você não tem mais nada, é nesse momento que muitas verdades aparecem. Depois que Rafael terminou de falar, o quintal voltou a ficar silencioso. O jovem ainda observava a casa de Mateus Andrade, como se imaginasse o lugar nas mãos de outro dono.
O vento da tarde passava devagar pelas folhas das plantas encostadas no muro, e o som distante de um carro atravessando a rua quebrava o silêncio de vez em quando. Mateus continuava parado na varanda. A camisa social azul clara se movia levemente com o vento. Seus cabelos grisalhos curtos refletiam a luz dourada do fim de tarde, e o olhar tranquilo parecia observar muito mais do que apenas as palavras de Rafael. O jovem guardou o celular no bolso. Bom, pensa com calma. Mateus apenas assentiu. Rafael caminhou até o portão. Antes de sair, virou o corpo mais uma vez. Se decidir vender, me avisa. Mateus respondeu com a mesma calma. Aviso sim. O portão fechou. O barulho do carro de Rafael se afastando pela rua deixou a casa novamente mergulhada no silêncio. Mateus permaneceu alguns minutos olhando para o quintal. Depois entrou devagar na casa. Naquela noite, ele quase não falou com ninguém. Apenas preparou um café simples, sentou na velha cadeira da cozinha e ficou pensando nas palavras que havia ouvido nos últimos dias. A venda da casa parecia ter surgido rápido demais nas conversas. Rápido demais. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pela rua para comprar pão na pequena padaria da esquina, Mateus ouviu algo que fez seus passos diminuírem. 2 homens conversavam perto de um carro estacionado. Um deles falava sobre casas à venda no bairro. Então, uma frase chamou a atenção de Mateus. Ouvi dizer que aquela casa da esquina vai ser vendida logo. Mateus ficou imóvel por um segundo. O outro homem perguntou: qual casa? A resposta veio logo depois. A casa do seu Mateus. O sobrinho dele comentou isso ontem. Mateus sentiu o peito ficar pesado. Não era a dívida, não era a venda da casa. Era a rapidez com que aquela ideia havia saído da varanda da própria casa e chegado até a rua. Ele continuou caminhando devagar. A padaria ainda estava a poucos metros. O cheiro de pão quente se espalhava pelo ar da manhã. Mas dentro da mente de Mateus Andrade, algo começava a mudar. O teste que ele havia iniciado estava mostrando muito mais do que esperava. E naquele momento, uma nova decisão começava a nascer dentro dele. Talvez estivesse chegando a hora de mostrar à família uma verdade que ninguém imaginava. Naquela mesma manhã, depois de voltar da padaria, Mateus Andrade entrou em casa carregando apenas um pequeno saco de pão quente. A cozinha simples estava silenciosa, iluminada pela luz suave que atravessava a janela. Ele colocou o pão sobre a mesa de madeira. Sentou devagar na velha cadeira. O cheiro de café recém-passado ainda estava no ar. Mateus ficou alguns minutos olhando para o vazio. As palavras que havia escutado na rua continuavam ecoando na mente dele. A casa do seu Mateus vai ser vendida logo. A frase parecia simples, mas para ele significava algo muito maior. Não era apenas sobre vender a casa. Era perceber como aquela ideia havia saído da varanda de sua própria casa e se espalhado pela rua tão rapidamente. Mateus respirou fundo. Então tomou uma decisão. Pegou o telefone antigo que ficava sobre o armário da sala. Primeiro ligou para Clara Andrade. Quando ela atendeu, a voz de Mateus estava tranquila. Clara, você pode passar aqui hoje à noite. Do outro lado da linha, houve um pequeno silêncio. Aconteceu alguma coisa? Mateus respondeu devagar. Eu só queria conversar um pouco. Depois ele fez outra ligação, dessa vez para Rafael. O jovem atendeu rapidamente. Fala, tio. Mateus manteve o mesmo tom calmo. Passa aqui hoje à noite também. Quero falar com vocês dois. Rafael pareceu curioso. Sobre a casa. Mateus respondeu apenas. Sobre algumas coisas. No início da noite, a casa voltou a receber visitas. Primeiro chegou Clara Andrade. Ela entrou usando sua blusa bege e a saia escura de sempre. O cabelo castanho estava preso no mesmo coque firme e o rosto mostrava uma expressão séria. Alguns minutos depois, Rafael apareceu. A camiseta branca e a jaqueta jeans estavam como no dia anterior. O celular continuava na mão enquanto ele caminhava pela sala. Mateus pediu que os dois se sentassem. A sala ficou silenciosa. Ele permaneceu em pé por alguns segundos. A camisa azul clara estava bem alinhada, e o olhar tranquilo escondia pensamentos que ninguém ali imaginava. Então Mateus falou.
Eu pensei muito nesses últimos dias. Clara levantou os olhos. Rafael também. Mateus continuou. Se eu realmente tiver que vender essa casa, talvez eu não tenha para onde ir. O silêncio ficou mais pesado. Então ele fez a pergunta. Será que alguém da família me acolheria? Ninguém respondeu imediatamente. Porque às vezes, uma pergunta simples é suficiente para revelar o tamanho do coração das pessoas. A pergunta de Matheus Andrade ficou suspensa no silêncio da sala. A luz suave da lâmpada iluminava o ambiente simples da casa. A mesa de madeira, as cadeiras antigas e as paredes claras pareciam observar aquele momento junto com eles. Mateus permanecia em pé. A camisa social azul clara estava bem alinhada, e os cabelos grisalhos curtos refletiam a luz amarelada do teto. Seu olhar estava tranquilo, mas havia algo profundo por trás daquele silêncio. Clara Andrade foi a primeira a reagir. Ela descruzou os braços lentamente e olhou para o irmão. O coque firme no cabelo castanho continuava impecável, e a blusa bege parecia tão organizada quanto suas palavras. Mateus, você sabe que minha casa é pequena. O silêncio voltou por alguns segundos. Clara continuou. Lá em casa já está apertado. Mateus apenas ouviu, sem interromper, sem reagir. Então, Rafael se mexeu na cadeira. O jovem passou a mão pelo cabelo preto curto e olhou rapidamente para o chão antes de falar. Tio, você sabe que meu apartamento é minúsculo. Ele respirou fundo. Nem espaço direito tem. As palavras saíram rápidas, práticas, como se estivessem resolvendo um problema simples. A sala voltou a ficar em silêncio. Nenhum dos dois perguntou mais nada. Nenhum dos dois tentou pensar em uma solução. Mateus observava tudo. Cada expressão, cada gesto, cada pausa. E naquele momento ele entendeu algo que vinha percebendo desde o início daquele teste silencioso. O valor que algumas pessoas dão às relações pode mudar muito quando acreditam que não existe mais nada a ganhar. Mateus respirou fundo. Depois caminhou devagar até a mesa. Abriu a gaveta de madeira que ficava ao lado. De dentro dela, retirou um pequeno envelope. Clara e Rafael observaram o movimento. Mateus segurou o envelope por alguns segundos. Então colocou sobre a mesa. O papel fez um som leve ao tocar a madeira. Mateus olhou para os dois e falou com a mesma calma de sempre. Eu precisava fazer essa pergunta antes de contar uma coisa. Rafael franziu levemente a testa. Clara também. Mateus então abriu o envelope. De dentro dele saiu um pequeno papel dobrado. Ele colocou o papel sobre a mesa. Virado para eles, os números estavam ali, os mesmos números que haviam sido anunciados dias antes no telejornal. Mateus falou sem levantar a voz. Eu ganhei na Mega Sena. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente de todos os outros, porque naquele instante, a verdade que ninguém esperava finalmente tinha chegado. O silêncio que tomou conta da sala parecia mais pesado do que qualquer palavra. Clara Andrade e Rafael continuavam olhando para o bilhete sobre a mesa de madeira. Os números estavam ali, claros, simples, mas carregando um peso que nenhum deles esperava encontrar naquela noite. Matheus Andrade permaneceu de pé. A camisa social azul clara estava perfeitamente alinhada, e os cabelos grisalhos curtos refletiam a luz suave da lâmpada da sala. Seu rosto continuava tranquilo, como se aquela revelação fosse apenas mais um pensamento que ele precisava compartilhar. Rafael foi o primeiro a falar. O jovem se inclinou para a frente na cadeira. Tio, isso é sério? Mateus respondeu com a mesma calma. É. Clara aproximou um pouco mais o olhar do bilhete. As mãos dela estavam apoiadas na mesa, e a expressão séria começava a mudar lentamente. Você ganhou mesmo. Mateus assentiu. Ganhei. O silêncio voltou por alguns segundos, mas dessa vez ele carregava algo diferente. Surpresa. Talvez até arrependimento. Rafael passou a mão no cabelo curto, ainda tentando entender o que estava diante dele. Então, você não precisava vender a casa. Mateus olhou diretamente para os dois. Nunca precisei. As palavras saíram tranquilas, sem raiva, sem acusação. Apenas verdade.
Mateus então puxou uma cadeira e finalmente se sentou à mesa com eles. Ele apoiou as mãos sobre a madeira antiga. Eu precisava descobrir uma coisa antes de contar. Clara e Rafael permaneceram em silêncio. Mateus continuou. Eu queria saber quem estaria ao meu lado se eu realmente perdesse tudo. O vento da noite soprou levemente pela janela aberta. A casa parecia mais quieta do que nunca. Mateus olhou ao redor da sala. Cada parede carregava anos de lembranças. Depois voltou o olhar para os dois. O dinheiro muda muita coisa na vida de uma pessoa. Ele fez uma pequena pausa. Mas ele também revela coisas que estavam escondidas. Clara abaixou os olhos. Rafael não disse nada. Mateus pegou novamente o bilhete da Mega Sena e dobrou o papel com calma. Eu não fiz esse teste para humilhar ninguém. Ele respirou fundo. Eu só precisava entender quem realmente se importa comigo. A sala voltou ao silêncio. Mas dessa vez, o silêncio parecia ensinar algo. Porque no final das contas, o valor de uma família nunca deveria depender do dinheiro que alguém tem. Às vezes, as maiores riquezas estão nas pessoas que ficam ao nosso lado quando não existe nada a oferecer. Mateus Andrade puxou lentamente uma cadeira e se sentou diante de Clara Andrade e Rafael. O bilhete da Mega Sena ainda estava sobre a mesa de madeira. A luz suave da sala iluminava os números impressos no papel, enquanto o silêncio dominava o ambiente. Mateus apoiou as mãos sobre a mesa. Olhou primeiro para Clara, depois para Rafael. Então falou com calma. É aí que a gente vê quando realmente importa para alguém, quando não temos nada. A frase ficou no ar por alguns segundos. Clara abaixou levemente os olhos. Rafael permaneceu imóvel. Mateus continuou com o mesmo tom tranquilo. Quando eu falei que talvez precisasse vender a casa, ninguém perguntou se eu estava bem. O silêncio se aprofundou. Mateus respirou devagar. Quando eu disse que talvez não tivesse para onde ir, ninguém disse que eu teria um lugar. Ele pegou o bilhete da Mega Sena entre os dedos. Dobrou o papel com cuidado. Eu não fiz isso para envergonhar vocês. Mateus levantou os olhos novamente. Eu fiz porque precisava entender uma coisa. Ele fez uma pequena pausa. O dinheiro é curioso. A sala permanecia completamente silenciosa. Mateus continuou. Ele não muda as pessoas. Ele apoiou novamente o bilhete sobre a mesa. Ele revela quem elas sempre foram. Clara continuava olhando para a mesa. Rafael parecia procurar palavras que não encontrava. Mateus falou novamente. Se eu realmente tivesse perdido tudo, hoje eu saberia exatamente onde estaria. Ele respirou fundo. E isso vale mais do que qualquer prêmio. A brisa da noite entrou pela janela da sala. Mateus então olhou ao redor da própria casa. A mesa antiga, as cadeiras simples, as paredes que guardavam anos de história. Depois voltou o olhar para os dois. Dinheiro pode comprar muitas coisas, ele falou com serenidade. Mas caráter, esse ninguém consegue comprar. A sala permaneceu em silêncio. Porque naquela noite, Mateus Andrade não havia apenas revelado que era milionário. Ele havia mostrado algo muito mais raro. A diferença entre valor e preço. Histórias como a de Mateus Andrade nos lembram de algo que muitas vezes esquecemos no meio da correria da vida. O dinheiro pode mudar muitas coisas ao nosso redor. Ele pode trazer conforto, abrir caminhos e resolver problemas que antes pareciam impossíveis. Mas existe algo que o dinheiro nunca consegue comprar: o verdadeiro valor das pessoas. Às vezes acreditamos que estamos cercados por amigos, por familiares e por pessoas que dizem estar ao nosso lado. Mas é nos momentos de dificuldade que a verdade aparece com mais clareza. Quando tudo parece bem, muitos caminham ao nosso lado. Mas quando a vida pesa, poucos permanecem. E são exatamente essas pessoas que realmente importam. A história de Mateus não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre caráter, sobre empatia, sobre a importância de olhar para quem está perto de nós e lembrar que cada pessoa carrega suas próprias batalhas silenciosas. Talvez a maior riqueza que alguém possa ter não esteja em um prêmio milionário. Talvez esteja nas pessoas que estendem a mão quando tudo parece perdido. Se existe alguém na sua vida que permanece ao seu lado mesmo nos dias difíceis, valorize essa pessoa. Porque no final das contas, são esses laços verdadeiros que dão sentido
a nossa caminhada. E lembre-se sempre de uma coisa: o dinheiro pode medir preço, mas somente o coração é capaz de reconhecer valor. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva aqui nos comentários o que você faria no lugar de Matheus Andrade. E se você gosta de histórias emocionantes que fazem a gente refletir sobre a vida, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.